Método fônico, silábico, global, sintético, analítico, alfabético. Você já ouviu falar sobre algum desses métodos tradicionais da alfabetização? Eu me chamo Carolina e esse é meu canal sobre educação. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os métodos da alfabetização. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, nesse botãozinho vermelho de se inscrever-se. E me siga lá nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, pois lá eu coloco minha rotina real do dia a dia como professora. E também compartilho alguns conteúdos que vocês não veem por aqui. Então me siga lá nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre quais são esses métodos tradicionais da alfabetização. Primeiro, eu quero deixar claro aqui que eu não vou defender nenhum tipo de metodologia. Eu quero só fazer uma conversa mesmo, bem reflexiva com vocês, professores, alfabetizadores aí, sobre os métodos, né, tradicionais. Porque a gente tem que olhar para a nossa história e perceber o quão a gente está repetindo padrões aí que talvez não leve um caminho adequado para a criança aprender a ler e a escrever, sabe? Porque os métodos tradicionais, eles não levavam em conta contextos, não levavam em conta a história da criança, os conhecimentos prévios dela. Então, antes de falar sobre especificamente dos métodos, eu vou falar o que é um método, né? Método é quando você traça um caminho e você quer chegar no fim desse caminho, desse objetivo. Então eu tenho um método, eu quero chegar em algum lugar, eu quero traçar algum caminho. Então eu vou pegar esse método, vou pegar esse progresso e vou chegar nesse fim. Então, método é mais ou menos nesse sentido. E como que ele entra aí no campo da alfabetização? O método ele entra nesse negócio de progresso mesmo, né? A criança ter um progresso durante o ciclo de alfabetização para que ela saia aí do ciclo de alfabetização lendo e escrevendo de uma forma consistente, sólida, né? Então, isso que é método, você traçar um caminho e chegar no final desse objetivo consolidado aí, né? Com aquilo que você propôs. Então, isso é método. Mas quais são ou eram os métodos de alfabetização, né? Os métodos que eu vou falar aqui hoje são os métodos tradicionais. Então, eles são métodos bem antigos e então a gente já passou um período histórico da educação aí, ó, anos, 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 anos. Então, a gente tem que pensar, será que esses métodos valem a pena ser utilizados no dia atual? Né? Porque vamos pegar aí o método sintético, né? O método sintético. O que é o método sintético? Basicamente, ele pegava do mais simples para o mais complexo. Como assim, Carolina, do mais simples para o mais complexo? Ele ia das letras, sílabas, palavras, frases e textos. Então ele ia do mais simples para o mais complexo, porque acreditavam que as crianças não tinham capacidade ou não tinham conhecimentos sobre o todo, né? Que elas não tinham nenhum conhecimento fora aí da escola. Então tinha que começar do mais simples, que era fazer a junção das letras para formar as sílabas, né? Então, como que fazia isso? Juntava B com A, ba. C com A, K. Aí depois que você já entendia as sílabas, né? Você ia para as palavras. Aí juntava B com A, ba, T com A, tá, bata, né? Aí ou junta C com A, K, S com A, sa, casa. E assim ia. Aí depois formava frase. Aí depois, só depois que você poderia analisar textos. Só depois. Você teria que ir do mais simples, só depois analisar o mais complexo. E isso não levava em conta os conhecimentos prévios das crianças. E além disso, fazia com que as crianças repetissem, memorizassem de forma mecânica, nada reflexiva. Né? Então a criança repetia inúmeras vezes B com A, Ba, C com A, K, B, Ba, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, K, 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 C, 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 Cocu, Tate, Totu,
ficava repetindo de forma mecânica, não refletia, não entendia por que tinha que fazer esse uso no cotidiano, não trabalhava textos reais. Então, do qual faz sentido trabalhar esse método sintético? Então, a gente tem que levantar essa reflexão, né? Qual sentido faz trabalhar o método sintético? O método sintético era dividido em três, que era o alfabético, o silábico e o fônico, muito usado ainda nos dias atuais, né? O método fônico, o método silábico. O fônico é aquele método que o professor lá na frente meio que fala, meio que passa aí os sons, né? Os fonemas, tipo assim, não sei nem fazer, gente, porque eu não trabalho pelo método fônico. E como se a criança já tivesse internalizado dentro dela o que é fonema. Que a criança já conhece os fonemas, o som das letras, e vai repetindo isso até a criança entender e compreender os métodos, né? Mas de forma repetitiva, que não trabalha em textos reais, que não faz a criança refletir. Então, assim, igual eu falei no começo do vídeo aí, eu não tô aqui para defender nenhum tipo de método. Ainda mais métodos tradicionais que não levam as crianças a pensarem a escrita. Tá? E aí o segundo método aí que nós temos é o método analítico. O que é o método analítico? O método analítico é totalmente ao contrário do método sintético. O método sintético, que ele começa do mais simples para o mais complexo, já o analítico começa do mais complexo para o mais simples. Então, o que eles faziam? Trabalhavam textos, textos e textos e textos, até chegar nas sílabas e letras. Então ele passava semestres aí letivos decorando textos aí das cartilhas, sem nenhuma reflexão do cotidiano, sem nenhum gênero textual que esteja dentro do cotidiano. Então eles pegavam esse método analítico, que eram os textos, e davam para as crianças aí decorarem, lerem junto, e depois ia segmentando em frases, palavras, sílabas e letras, sem reflexão nenhuma do uso, sem ser a partir de textos reais de crianças reais, era só a partir de textos prontos aí, né? Ivo viu a uva, as famosas cartilhas. E dentro do método analítico, tinha então, né, palavração, sentenciação e o método global, que é mais conhecido, que partia de textos, contos, histórias aí, e que ia segmentando até chegar na letra. Bom, então esses são os dois tipos de métodos tradicionais da alfabetização, que é o método sintético e o método analítico. Né? Eles tinham por um meio para chegar ao fim aí, né? Para as crianças saírem alfabetizadas. Só que eu quero levantar aqui a reflexão de será que esses métodos eles trazem consigo os contextos das crianças, refletem o uso da leitura e da escrita? Porque eles não trazem interesses reais, não trazem coisas aí do cotidiano, né? E a educação, ela está num processo histórico evolutivo muito grande, porque hoje as crianças têm um acesso à tecnologia, à informação a todo momento. Então, se você chegar na sala de aula e ensinar para ela B com A e Bá, C com A e K, ou dar um texto e ir segmentando esse texto até chegar em sílabas e palavras, não vai fazer sentido para ela. Tem que fazer sentido, sabe? Tem que ser a partir de coisas reais, já que são crianças reais aí, né? Que tem um conhecimento prévio muito amplo. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. O que é método, quais eram os métodos e que deixar bem claro que eu não defendo um método, né? Eu prefiro trabalhar com metodologias, com S bem grande aí, no qual eu vejo o contexto real da sala de aula, o contexto do criança como indivíduo, né? O contexto da comunidade em si também. Então, pensar nisso, né? Em qual contexto eles estão inseridos, quem que é esse sujeito aí, né? Para, a partir disso, trabalhar a alfabetização, a partir daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe, a partir
dos conhecimentos prévios dele aí mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei trazer aí os métodos de alfabetização, os métodos tradicionais, claro. E então, deixa o seu like aí no vídeo. Curta bastante, porque assim eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Ah, e eu queria saber uma coisa. Você, professor que está me assistindo aí, comenta aqui embaixo pra mim se você faz uso de algum método ou de alguma metodologias aí com S, algumas metodologias dentro da sala de aula da alfabetização, que eu vou querer muito saber. Eu tenho muito interesse de saber o que vocês, professores aí do Brasil inteiro, né, quiçá do Brasil inteiro, estão fazendo dentro da sala de alfabetização. Então é isso, até um próximo vídeo. Tchau!